Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, nós temos um encontro marcado. E a qualquer momento do seu dia, você pode conferir todos os nossos conteúdos no canal do YouTube da Jovem Pan e na Panflix. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber uma das vozes da diversidade, defensora dos direitos humanos, ex-presidente da Câmara Municipal de Caçapava e atual vereadora pelo segundo mandato, Dandara Gissoni. Dandara Gissoni, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios em São José dos Campos. Eu que agradeço a oportunidade, Fabrício, é sempre uma honra estar com você, um líder nato na comunicação do Vale do Paraíba. Querida, eu começo a nossa entrevista falando da epopeia que foi a sua disputa à reeleição, né? Funcionária pública com mais de 10 anos de bons serviços prestados à Prefeitura de Caçapava, demitida pela prefeita e no meio da campanha eleitoral, né? E ainda com a possibilidade de não disputar as eleições por meio, né, da ação judicial que foi a demissão. E aí você consegue reverter, provar que era uma perseguição política e se torna a mulher mais votada para o Legislativo da história da cidade. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Na verdade, né, eu fiz foram 4 anos de defesa da população, de defesa dos servidores, dos mais vulneráveis, dos trabalhadores e de denúncias contínuas contra a gestão anterior, né? E por não aceitar negociar com a gestão anterior, por não me curvar diante das tentativas deles de chantagens, de assédios, eles fizeram um processo administrativo nulo, forjado, persecutório, com finalidade eleitoreira. Afinal de contas, tenho mais de 10 anos de prefeitura. Eu nunca levei uma advertência, Fabrício. Nós já trabalhamos juntos. Sou servidora concursada, entrei pela porta da frente, não teve uma indicação política, nada disso. Eu entrei pela minha competência e me mantive lá e me mantenho até hoje, exercendo o meu trabalho enquanto assistente social. E no meio do caminho, após todas as tentativas de tentar me comprar, me assediar, me chantagear para ir para o partido deles, eu recuei, denunciei, divulguei, gravei, e eles abriram esse processo administrativo forjado, totalmente nulo, para já com a finalidade de me demitir. É tão clara essa tentativa, porque assim, eu mal tive o direito ao contraditório, ampla defesa, as denúncias eram esdrúxulas, né, de comunicados, às vezes, que eu estava me ausentando do trabalho, porque eu estava comunicando que eu estava me ausentando do trabalho. Eu acho que para eles era mais fácil não comunicar nada. Então, eu fui demitida por conta de 2 dias, que eu saí mais cedo. Tentaram envolver uma série de situações. Mas ela foi para a COP, que eu participei da delegação brasileira na COP 28 do Dubai. Eu me recordo, e ainda Sim. Foi mais um motivo de perseguição. Com à certeza, época, né? porque eu fui junto ao governo federal. A Câmara não tinha autorizado a sua representação. Exatamente. Porque se eu fosse, enquanto vereadora, eu poderia manter como eu teria 2 sessões, se a Câmara me autorizasse, não descontaria o meu salário dessas 2 sessões, afinal de contas, eu estava lá como vereadora, eu fui convidada pelo governo aí como vereadora Dandara, mas a Câmara, por pura picuinha, perseguição, né, falou não vai, então tá bom, eu estarei indo como cidadã que sou, defensora do meio ambiente. E eles colocaram isso no processo, fizeram uma salada. Chegaram a suspender os seus subsídios como vereadora, Suspendeu, né? Fiquei sem salário, e o processo é totalmente assim, tão pífio, que eles colocaram um dia que eu fui participando, representando a Câmara Municipal num congresso. Mas peraí, realmente eu estou, mas tá aqui, ó. Tanto que nunca descontaram um centavo. Quando eu fui para a COP 28 em Dubai, eu abri um processo administrativo na prefeitura comunicando minha ida. Não teve parecer contrário à minha ida, nada disso. E fui enquanto cidadã. Até porque, independente de qualquer coisa, o trabalhador ele tem até o direito de faltar no serviço. Que foi o que aconteceu. E no meu lerite, como é que veio escrito? Faltas justificadas. Ou seja, eu abri um processo administrativo para comunicar e a minha falta foi justificada. Como é que eu sou penalizada com falta justificada assinada pela chefia? Mas, assim, na verdade, eles não tinham o que me atacar, não tinham o que me atingir e se basearam ali em 2 dias que eu saí mais cedo, que também comunicando a minha chefia e assinando o ponto, porque ela era
ponto na época, e eu escrevi 11 horas, estou saindo. E esse turbilhão todo, você ainda enfrentando violência de gênero dentro do parlamento, né? Teve que montar uma estrutura partidária para disputar a eleição. Foi tudo. Né? E como é que você tirou força para isso? 4 anos de luta e resistência, um propósito aí. Eu fui, em 2022, eu sofri uma violência dentro do plenário da Câmara, na qual o ex-vereador da base da ex-prefeita, que se silenciou, se calou diante de tamanha violência, uma mulher, né, segurou meu rosto dentro do plenário da Câmara, né, ali como se fosse alguém superior a mim no exercício do meu mandato. E nós conseguimos comprovar na Justiça, através de uma investigação da Polícia Federal, que posteriormente foi para o Ministério Público Eleitoral, e foi a primeira condenação do Estado de São Paulo de violência política de gênero após a nova lei. Porque a lei de violência política de gênero é muito nova, ela é de 2021. Não que não acontecesse violência antes, acontecia, mas não era configurado crime. Hoje nós temos uma tipificação penal e foi condenado, inclusive perdeu os direitos políticos, e posterior a isso começou as perseguições contínuas, né, da gestão anterior, que gerou inclusive esse processo nulo, forjado, persecutório, que a finalidade, Fabrício, por eu ser servidora pública, o servidor público que é demitido a bem do serviço público, ele fica inelegível. Então a intenção deles, poxa vida, como que vamos supor, mesmo que fosse tudo verdade, né, em relação ao meu trabalho, eu tinha que ter levado uma advertência, eu tinha que ter sido chamada na casa do servidor. Uma CEPAR. A CEPAR foi aberta em tempo recorde, foi questão de dias, a abertura e a minha demissão, sendo que tem processos parados há mais de 3 anos, processos sérios. Foi mais sério do que do Glauber Braga? Nossa, foi muito mais. Foi muito mais. A minha CEPAR, eu fui notificada em janeiro, em maio eu já estava demitida, de férias, fui demitida nas minhas férias. Né? E não contente com isso, no final de dezembro eles abriram uma CEPAR em 13 dias também para tentar me demitir, para eu não tomar posse enquanto vereadora. Mas isso veio posterior. E você apoiou o atual prefeito, né, Ian Lopes, na sua decisão de disputar o pleito para prefeito. Então você terminou as eleições com uma dupla vitória, elegeu o seu prefeito e foi consagrada a vereadora mais votada da história da cidade. Sim, o Ian, ele foi fundamental, eu e a gente tem uma amizade, né, além da política, e claro, temos diversas divergências, né, isso é nítido, inclusive eu deixo sempre muito público quando eu não concordo com alguma coisa, mas naquele momento tão difícil para mim, que foi do meu processo, da minha demissão, foi o momento que o Ian mais me apoiou, sabe, porque era visível a questão persecutória, tanto que eu consegui reverter na justiça, porque a intenção deles era eu ficar inelegível, e a decisão judicial saiu no último dia de impugnação, porque se eu não tivesse conseguido essa decisão judicial, eu teria ficado inelegível, porque a gestão anterior tentou um golpe contra a democracia, tá? Naquele momento, o Ian, ele é um menino jovem, né, que tem 24 anos, na época ele tinha 23, quando a gente começou a falar sobre isso, com diversas expectativas e perspectivas futuras. Então, naquele momento, e a sociedade enxergou isso também, ele era a melhor opção para a nossa cidade, né, um menino que conversa com todos os núcleos, um menino que vai desde a roça até as periferias, né, consideradas violentas da cidade, um menino que conversa, né, que tende a ter diálogo com a classe trabalhadora, e a gente está lá sempre pressionando ele, orientando ele quanto a isso. Então, realmente, foi uma dupla vitória. Fiz campanha por Ian, sim, trabalhamos juntos, elaboramos um plano de governo, confio no governo do Ian, estamos trabalhando juntos para isso. Claro, brigo com ele todo dia, grito todo dia. Eu queria tocar nesse assunto, porque uma coisa é você ser subserviente ao Poder Executivo. Sim. Outra coisa é você ter uma análise detalhada, crítica, construtiva, né, no seu papel de vereadora, que é o que todo governo deveria prosseguir de forma correta. É dar a oportunidade para o vereador dialogar, analisar os projetos encaminhados pelo Executivo e, numa eventual divergência, chegarem ao consenso. Sim. Exatamente, Fabrício. Teve diversos projetos da prefeita Pétala que eu votei favorável, que eu subi na tribuna e falei, que bom que está apresentando um projeto desse necessário, porque eu trabalho para a cidade, não trabalho para prefeito. Então, quando a Pétala mandava projetos bons para a cidade, mesmo eu sendo demitida, perseguida, eu subia e defendia, entendeu? E nunca negociei com eles, apesar, antes da minha demissão, eles tentaram negociar comigo.
E eu falei, não tem demite, vão pra cima e deixa a justiça decidir. Foi o que aconteceu. E o governo ia a mesma coisa. Tanto que às vezes eu ligo pro IE todos os dias, eu brigo com o IE todos os dias. Eu vi a questão do servidor Exatamente, agora, né? que sempre vai ser a minha prioridade. E hoje, Fabrício, a diferença, todo mundo, ai, Dandara, você não tá mais fazendo tanto vídeo, criticando. Realmente é porque hoje eu tenho diálogo. Hoje eu vou ligar para um secretário e falar, secretário, o que tá acontecendo aqui? Eu sou respondida de forma resolutiva, não que eu vou ser atendida imediatamente, que a gente sabe como é que é a questão municipal, mas só de você ter o respeito, olha, vereadora, não podemos fazer isso agora, olha, vereadora, estamos estudando, olha, vereadora, não vai dar. Respeitar o exercício parlamentar da Dandara é respeitar a população. A população, eu não peço nada para mim, nunca pedi nada para mim, não, a gestão nunca tive cargos indicados, nunca participei de nenhuma conversa obscura com a gestão anterior e quando tentaram me assediar para isso, imediatamente foi denunciado. Então, o meu compromisso é com a cidade de Caçapava. Tanto que eu sou, apesar de estou junto com o Ian, sim, confio no governo, mas eu também sou uma crítica ferrenha à gestão do Ian e brigo com ele todos os dias, às vezes até publicamente, às vezes até ultrapassa. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com Dandara Gissoni, vereadora do município de Caçapava. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava! Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, o programa líder de audiência na TV aberta, na maior multiplataforma de notícias do Brasil. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber uma das vozes que defende os direitos humanos e combate a violência de gênero na RM Vale, no estado de São Paulo e no Brasil, Dandara Gissoni. Dandara, falando um pouquinho, né, sobre violência de gênero, o seu primeiro mandato, você apresentou diversas propostas para tentar combater, né, a violência contra as mulheres, né, contra pessoas trans, que em Caçapava ainda nós temos um fluxo, né, de prostituição bastante significativo, onde mulheres trans, né, não têm outra oportunidade a não ser vender seu próprio corpo. Né? Como é que você vê a sua atuação nesse sentido? Eu acho que meu mandato, ele foi um mandato muito combativo e necessário, principalmente para essa população, para essas mulheres, para as meninas trans mais vulneráveis, que na verdade são consideradas minorias, mas não são minorias porque são poucas, são muitas, são minorias em representatividade. Eu tive um apoio gigantesco da população LGBT na campanha de 2020 e na campanha de 2024. Na campanha de 2024 foi o reflexo aí do nosso trabalho. Apresentei diversos projetos, muitos não passaram, muitos foram arquivados, muitos eu não tive sequer a oportunidade de lutar por eles em tribuna. Eu lembro um dia que para mim aquilo foi uma violência muito grande, que eu estava em Brasília, numa audiência pública da termoelétrica, que por sinal também descontaram o meu salário, afinal de contas, discutir termoelétrica não era interesse público na época, né, na visão dos vereadores, meus colegas, e eles colocaram um pacotão só, todas as minhas leis que estavam, meus projetos que estavam, e eu ainda tinha falado, gente, tira para eu poder... quando eu voltar, eu apresento emenda, eu tento na tribuna derrubar. Eles... Nossa, me dói aquilo. Foi numa porrada só, rejeitado numa porrada assim, eu tenho a chance de defendê-los ou apresentar alguma emenda. E isso é algo que me mexeu muito comigo, porque aquilo é trabalho, não é uma cópia e cola. Sabe? Você é muito comum. Você procura ali projetos de cidades, né, de outras cidades, de cidades até parecidas com a nossa, em número de pessoas, em orçamento, e tenta buscar ali, poxa, o que deu certo lá em Goiânia? O que deu certo lá em Manaus? O que deu certo em Ribeirão Preto? Vamos tentar trazer para a nossa cidade, adequar aqui, e lamentavelmente muitos foram, quase todos foram rejeitados. Agora, Dandara, você vê a atual administração imbuída em diminuir a violência de gênero na cidade? O novo prefeito, nesses 100 dias, já fez algum aceno nesse sentido? Alguma melhoria foi implantada? Com certeza. Recentemente, nós anunciamos, né, a política pública do aluguel social para mulheres vítimas de violência.
Tá? É uma luta antiga nossa, até porque eu também, além de advogada, sou assistente social, servidora concursada, que acompanha ali a realidade das mulheres de Caçapava. Então, foi implantado o aluguel social para as mulheres vítimas de violência e bem como também recentemente, aliás, ontem ou essa semana chegou na Câmara um projeto de lei que eu apresentei em 2022, que foi um dos que foram arquivados lá, mas aí dessa vez... Uma nova legislatura? Dessa vez eu conversei com o IE e pedi para ele, apresenta você enquanto prefeito, até porque existem questões ali que pode envolver orçamento, que não pode ter visto de iniciativa do vereador. E ele apresentou um projeto na qual eu apresentei em 2022 e agora ele apresenta como prefeito, com o nosso apoio, que dá prioridade de transferência de vagas em creches para crianças na qual a mãe sofre violência doméstica. Porque nós temos casos de mulheres, por exemplo, que moram de repente na Piedade, que querem se libertar, que querem ir para a casa da mãe no Tataúba, mas ela não consegue porque ela não consegue vaga na escola. Então, que as crianças que hoje são indiretamente vítimas dessa violência doméstica, né, que elas tenham prioridade no quadro de transferência. O Conselho Tutelar não faz esse acompanhamento? O Conselho Tutelar faz o acompanhamento, mas não em relação às vagas. Não em relação às vagas, entendeu? Até porque o poder público tem que ofertar a vaga. A vaga pode ser em qualquer lugar, né? Na escola mais próxima. Mas, poxa, Caçapava tem 4 creches. Entendeu? Então, é um trabalho que foge da esfera ali do Conselho Tutelar, né, que cobra, que busca, mas que depende mais da gestão da educação, em aceitar essa transferência dessa criança, porque é uma questão de risco. Nesse sentido, a educação de Caçapava, né, você sempre foi muito crítica ao modelo implantado, né, principalmente no que tange algumas terceirizações, como é o caso do apostilamento. Como é que você vê hoje a educação do município? Hoje nós temos um secretário, que é o Ney Sanita, que também é um servidor de carreira, alguém que já fez muito pela educação de Caçapava e tenho certeza que vai contribuir muito mais. E eu espero que muitos modelos sejam revistos agora com a gestão Ney, né? O Ney, o Maurício, o Orioli, né? Que são pessoas incríveis. Que foi o secretário no primeiro bimestre, Isso. Então, eu espero que muitas coisas sejam revistas. Eu acho que a educação de Caçapava, na última gestão especificamente, foi uma desconstrução. A ex-secretária de Educação traiu a nossa categoria, traiu os servidores, traiu os professores, traiu os educadores, traiu os ADIs, traiu os merendeiros, traiu os servidores públicos. Afinal de contas, quando a ex-secretária foi chamada para ser secretária, era uma pessoa que eu tinha um carinho gigante, mas hoje estão afastados. A companheira, que para mim virou uma ex-companheira, eu fiz uma moção, eu subi na tribuna, eu defendi, falei, a melhor escolha da gestão Pétala, a professora Ana Paula, uma pessoa que nos representava, que já foi vereadora, defensora dos trabalhadores. Então, para mim, o que foi feito com a educação, não só na questão do sucateamento, mas a forma de abordagem com os profissionais, para mim foi uma traição muito grande. Porque em pouquíssimo tempo, era pessoas que sempre era lado a lado, que era junto, sabe, pedindo socorro, né? E deixou os profissionais de educação num quadro de estresse muito grande, porque a gente botou muita esperança ali. Eu botei muita esperança. E para mim foi uma desconstrução, ainda mais a forma que foi imposta muitas coisas, a forma que foi feita algumas licitações, que para mim eu vejo como possíveis irregularidades, na qual estarei denunciando nos próximos dias, compra de mochilas, por exemplo, para a rede pública, para os alunos da rede pública, mochilas essas que você encontra aí no mercado, um valor X, foi comprada pela prefeitura por R$800, por exemplo. Fazer, oi? Né? O que é que veio dentro dessa mochila? Ouro? iPhone, enfim, coisas assim muito são questões tristes. Que você vai estar apurando sim, agora. Sim, já estamos apurando, bem como já encaminhei também para a Polícia Federal. Agora, eu queria saber de você, essa decisão recente do governo Tarcísio de Freitas, né, de, no próximo semestre, implantar 100 escolas cívico-militares na região, onde Caçapava vai ter uma unidade. Como é que você vê esse projeto? Eu acho que é um retrocesso para a educação pública. Eu sou contra. E é importante explicar, eu não sou contra porque é militar, não sei o quê, aí começam a falar que a gente defende bandido, distorcem tudo, desvirtua. Não, eu sou contra porque eu acho que vai sucatear mais a educação. Escola militar é uma coisa, escola cívico-militar é outra. Escola militar, que é o filho do rico que vai estudar,
É o filho do cara que... Esse menino vai passar na USP, esse menino vai passar na Unicamp. É diferente de uma doutrinação. Eles falam tanto, né, que não pode ter escola sem partido, doutrinação. A escola cívico-militar também é uma doutrinação, tá? Na qual o militar, um aposentado ali, que não tem a competência, a didática, educacional, pedagógica, vai estar lá ganhando o dobro do que um professor que tá há anos lá, que dobra a escola, que vai para lá e vai para cá. Então, eu vejo isso como um retrocesso. Eu não vejo isso como um ganho, né? Muitas pessoas estão iludidas com isso, imaginando. E eu acho até bonito quando você pensa, olha, meu filho vai ser um militar, vai servir, não sei o quê. Cara, é o sonho de uma mãe, é o sonho de um pai, muitas vezes. E a gente tem que respeitar. Mas não é a escola cívico-militar que vai dar esse direcionamento. Entendeu? E eu acho que isso precisa de muito estudo ainda, inclusive dados. Trabalho com dados, Fabrício, pesquisa, estatística, né? Que isso vai trazer melhoria para a educação pública. Entendeu? E ainda mais num bairro de extrema vulnerabilidade, que é o Pinos do Iriguaçu, na qual a gente precisa de esporte, a gente precisa de lazer, a gente precisa de uma quadra para a criançada brincar, jogar uma bola, a gente precisa de segurança ali, de ofertas, um parquinho decente para aquela comunidade, porque não basta apenas tirar a população que estava nas zonas de risco, né, e jogar no Pinos do Iriguaçu sem colocar lá oportunidades, empregabilidade para aquelas mulheres, ofertas, então você acha entendeu? Que essa ação do governo ela é mais propaganda do que eficácia? Eu acho que é bem populista. Bem populista, porque você agrada ali uma parcela da população, né? Que muitos não sabem nem sequer o que é a escola cívico-militar. Tem gente que fala, eu gosto, sou a favor e pronto, acabou. Beleza, você sabe o que é, tá tudo certo. Agora tem gente que vai na onda populista, do conservadorismo ali, e acaba comprando essa ideia e achando maravilhoso, né? Então, assim, para mim é mais uma prática eleitoreira, né? Que vai estar direcionando ali essa fala para aquelas pessoas. Não tá preocupado com o geral. É para aquelas pessoas, que eu tenho que agradar essas pessoas. Então eu falo para essas pessoas ouvirem. O que os outros acham, se é certo, se é errado, se pedagogicamente falando tem resultado, não importa. O importante é que aquela massa vai gostar de mim e vai me colocar de novo no poder. Dandara, você tem se firmado como uma liderança progressista, né? Um dos alicerces do PSB na região metropolitana do Vale do Paraíba, né? Que tem a sua representação máxima com Geraldo Alckmin na vice-presidência da República hoje. Você tem buscado recursos federais? Você acha que o governo Lula ele se preocupa com o desenvolvimento regional e das pequenas cidades? Com certeza. Inclusive, é que eu não tenho dados aqui agora, mas acho que é importante mostrar, e a gente tem que ser realista, né? Eu tenho minhas críticas, sim, ao governo Lula, inúmeras, mas em relação à questão progressista, em relação aos recursos chegarem no município, a gente pode dizer que sim. Chega, eu não tô vendo. Claro que você não tá vendo. Você não tá vendo, muitas vezes porque você não sabe tantas políticas que hoje você está usufruindo que vêm do governo federal, né? A questão, por exemplo, do SAMU, dos ônibus que vão chegar, a questão do novo PAC, tá? O novo PAC está retornando obras que estavam paradas. Que Caçapava foi contemplada. Todo, né? Sim, o novo PAC, por exemplo, que vai lá construir escola, que vai lá construir a creche, né, que constrói unidades de saúde em algumas cidades. Caçapava não foi contemplada, mas em relação à escola foi. Isso daí é dinheiro do governo que você está vendo. Nossa, lembraram aqui da minha cidade. Construíram uma escola nova, estão construindo uma creche nova, a creche da Piedade, que está parada há anos. Se não fosse o novo parque, agora a creche está lá quase terminada, basta agora a prefeitura investir no material, né, no mobiliário e no profissional. Então, a gente vê sim o recurso chegando, a gente vê sim, através ali eu sou assistente social, você puxa os programas sociais de forma pública, de forma transparente, coisa que antes não tinha. Você não conseguia acompanhar no governo anterior essa questão da transparência dos recursos, para você falar o que está chegando para a minha cidade. Porque a minha cidade, você conhece Caçapava, tem um orçamento pequeno, é uma cidade endividada de precatórios, a maioria trabalhistas, tá? Por maus gestores, por maus agentes políticos que não fizeram o dever de casa. Perseguiram os servidores, violaram leis trabalhistas e essa conta ficou para quem? Para Caçapava. Então a minha cidade é uma cidade hoje que para a gente conseguir um projeto legal, a efetividade de uma ação, fica dependendo de emenda parlamentar. E poxa vida, peraí, cadê o recurso? Eu quero que amanhã ou depois o serviço de ecoterapia do município, na qual eu defendo arduamente, busco emenda, busco e faço acontecer, amanhã ou depois não precisa de uma emenda parlamentar, que ele possa sustentar com as suas próprias pernas, ou então que receba um recurso direto sem precisar ficar, oi deputado, por favor, você pode dar uma emenda para ele olhar e falar, nossa, mas só tive 20 votos na sua cidade.
Peraí. Entendeu? Aí aquele cara que, né, aquele fenômeno que teve 3 mil votos na cidade não manda nada. Né? Porque aí é a onda populista, entendeu? É a onda, eu vou votar nesse que esse aqui é famoso. Então o que você aqui fez para minha cidade? Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma objetiva. Vamos lá? Vamos. Minha maior alegria no serviço público. A luta dos servidores. Meu grande desafio na política. Eu acho que é as falsidades que acontecem. As mentiras, as falsidades. Serviço social é importante. Política pública. Educação representa. É tudo. Se você não tiver educação, você não tem nada. A Caçapava que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir do meu mandato parlamentar. É uma Caçapava progressista, é uma Caçapava acolhedora, é uma Caçapava de todos. Dandara, eu queria agradecer demais, né, a sua presença nos nossos estúdios, né, dar o meu testemunho público, né, da defesa inconteste e direta em todo o mandato às minorias, e eu nem digo minorias, aos seres que são inviabilizados pela sociedade, né, e dizer que nós estamos aqui à disposição para o desenvolvimento do seu mandato e de Caçapava. Eu que agradeço a oportunidade, bem como também fico à disposição até mesmo para um debate democrático. Ninguém é obrigado a concordar com o que eu falo, mas é obrigado a respeitar. Assim como eu discordo de inúmeras coisas, eu falo, meu Deus, mas eu respeito a opinião dessa pessoa. E que bom que vivemos numa democracia que a gente pode expressar as nossas ideias desde que de forma respeitosa. Essa foi mais uma edição do nosso programa Conversa de Bastidores. A gente se vê no próximo programa. Até lá!